Na primeira parte desta história, Helena perdeu tudo, ou pelo menos foi isso que todos acreditaram. Traída pelo próprio marido, humilhada diante de toda a família e expulsa da mansão com apenas 2 malas, ela saiu em silêncio, enquanto aqueles que a desprezavam comemoravam sua queda. Agora, as máscaras começam a cair. Documentos secretos vêm à tona. Aliados inesperados mudam o rumo da história. E, enquanto Augusto acredita que ainda controla o jogo, Helena inicia uma batalha silenciosa para recuperar não apenas seu patrimônio, mas também sua dignidade. Nesta segunda parte, você vai descobrir como um império construído sobre mentiras começa a desmoronar, e por que subestimar Helena foi o maior erro que aquela família já cometeu. Naquela manhã, a sede da Albuquerque Soluções já não parecia a mesma. Os corredores permaneciam silenciosos. Funcionários falavam em voz baixa. As portas de algumas salas estavam lacradas. Peritos caminhavam de um lado para outro carregando caixas identificadas com números de protocolo. Tudo era registrado, fotografado, catalogado. Nenhuma folha saía do prédio sem autorização judicial. Augusto atravessou a recepção tentando aparentar tranquilidade. Cumprimentou alguns funcionários. Poucos responderam. Outros apenas desviaram o olhar. Era uma sensação nova. Durante anos, bastava sua presença para impor respeito. Agora, percebia algo diferente. Desconfiança. Assim que entrou na presidência, encontrou Renato aguardando. O diretor jurídico parecia exausto. Sobre sua mesa havia uma pilha de notificações. Precisamos conversar. Augusto retirou o paletó. Já falei que vamos resolver isso. Renato respirou profundamente. Não é tão simples. Ele abriu uma das notificações. A empresa de auditoria solicitou acesso integral aos servidores de backup. Augusto permaneceu calado. Também requisitaram os registros bancários dos últimos 5 anos. Mais silêncio. Renato continuou. E pediram todas as atas das reuniões do conselho. Augusto começou a andar pela sala. Eles não vão encontrar nada. Renato levantou os olhos. Espero sinceramente que o senhor esteja certo. Enquanto isso, Helena participava de outra reunião. Dessa vez, com os responsáveis pela auditoria independente. Rafael fazia questão de repetir uma orientação. Os senhores não trabalham para Helena. Nem para Augusto. Trabalham para a verdade. O auditor responsável concordou. Nossa obrigação é seguir os documentos. Nada além disso. Helena sorriu discretamente. Era exatamente o que desejava. Nenhum privilégio. Nenhum favorecimento. Se Augusto fosse inocente em algum ponto. Que isso também fosse reconhecido. Ela não buscava condenações antecipadas. Buscava justiça. Na hora do almoço, Beatriz entrou na sala carregando outra pasta. Encontramos algo interessante. Helena fechou o notebook. O que foi? A advogada retirou uma cópia de um antigo contrato de financiamento. Lembra quando Augusto dizia que negociou sozinho a expansão internacional? Helena assentiu. Todos os jornais da época haviam publicado aquela versão. Beatriz virou a última página do contrato. Ali aparecia uma garantia financeira. Emitida pela holding Monte Real. Helena permaneceu alguns segundos olhando o documento. Mais uma vez. A família Monteiro havia sustentado silenciosamente o crescimento da empresa. Sem aparecer.
sem exigir reconhecimento. Durante anos, Augusto permitirá que o mundo acreditasse que tudo era fruto exclusivo do seu talento. Beatriz fechou a pasta. Essa documentação nunca foi escondida. Apenas nunca foi procurada. No mesmo instante, Vanessa caminhava nervosa pela presidência. Fechou a porta da sala de Augusto. Precisamos conversar. Ele levantou os olhos. Fala. Ela respirou fundo. E se eles descobrirem as transferências? Augusto respondeu imediatamente. Não vão. Você tem certeza? Ele demorou alguns segundos. Pela primeira vez. Não respondeu. Vanessa percebeu. Sentiu um frio percorrer o corpo. Augusto. Você disse que tudo estava protegido. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu achei que estava. Aquelas palavras bastaram. Pela primeira vez desde que começara o relacionamento com Augusto, Vanessa enxergou medo em seus olhos. E isso a assustou mais do que qualquer investigação. Naquela tarde, Helena recebeu uma visita inesperada. Clara entrou discretamente no escritório. Assim que viu a cunhada, Helena levantou-se para abraçá-la. Clara parecia abatida. Minha mãe não para de dizer que você está fazendo isso por vingança. Helena sorriu com tristeza. É mais fácil acreditar nisso do que admitir que o próprio filho destruiu a família. Clara abaixou a cabeça. Ela ainda acha que o Augusto vai resolver tudo. Helena aproximou-se. E você? Clara respirou fundo. Acho que ele já perdeu. Helena franziu a testa. Por quê? A resposta veio quase num sussurro. Porque ele continua tentando esconder a verdade. E você não está escondendo nada. O silêncio tomou conta da sala. Helena segurou as mãos da cunhada. Obrigada. Pelo quê? Por continuar escolhendo o lado certo. Mesmo quando isso machuca. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela nunca imaginou que precisaria escolher entre a própria família e a própria consciência. Naquela noite, Augusto voltou para a mansão muito mais tarde do que de costume. Vanessa o esperava na sala. A televisão transmitia um programa de economia. Uma pequena nota chamou sua atenção. O mercado acompanha com cautela a auditoria extraordinária iniciada na Albuquerque Soluções. Não havia acusações. Nem escândalo. Apenas um breve comentário. Mas era suficiente. A notícia já começava a sair dos corredores da empresa. Augusto desligou a televisão imediatamente. Vanessa levantou-se. Isso vai piorar? Ele permaneceu olhando para a tela apagada. Demorou para responder. Acho que sim. Foi a primeira vez que admitiu isso em voz alta. Prestes a descobrir que documentos podem ser destruídos. Papéis podem ser rasgados. Mas a verdade quase sempre encontra um caminho para sobreviver. Na cobertura da família Monteiro, Rafael aproximou-se da varanda onde Helena observava a cidade. Ficaram alguns segundos em silêncio. Depois ele falou. Você está cansada. Ela sorriu discretamente. Um pouco. Arrependida? Helena olhou para as luzes espalhadas pelo horizonte. Pensou na mansão. Na humilhação. Nas 2 malas. Nos sapatinhos de bebê guardados na caixa. Depois balançou a cabeça. Não. Arrependo-me apenas de ter demorado tanto para abrir os olhos. Rafael permaneceu ao seu lado. Sem dizer mais nada.
porque compreendia que algumas feridas não precisavam de conselhos. Precisavam apenas de tempo. Naquele mesmo instante, um dos auditores encontrava, em um servidor antigo da empresa, uma pasta digital que Augusto acreditava ter sido apagada anos antes. O técnico sorriu discretamente. Chamou o coordenador da equipe. Acho que encontramos alguma coisa. Sem saber. Augusto estava prestes a descobrir que documentos podem ser destruídos. Papéis podem ser rasgados. Mas a verdade quase sempre encontra um caminho para sobreviver. 3 dias haviam se passado desde o início da auditoria. Na Albuquerque Soluções, o clima era irreconhecível. Os corredores antes movimentados agora pareciam pesados. As conversas cessavam sempre que um auditor atravessava o andar. Funcionários observavam discretamente. Ninguém sabia exatamente o que seria descoberto. Mas todos entendiam que aquela empresa jamais voltaria a ser a mesma. Na presidência, Augusto já não conseguia esconder o desgaste. Dormia pouco. Comia menos ainda. As olheiras denunciavam noites inteiras tentando antecipar os próximos passos da investigação. Renato entrou na sala sem a postura confiante de sempre. Trazia uma pasta cinza nas mãos. Não precisou dizer uma única palavra. Bastou colocá-la sobre a mesa. Augusto olhou para a capa. Relatório preliminar, auditoria forense. Seu estômago se contraiu. Eles terminaram. Renato balançou a cabeça. Não. Isso é apenas o primeiro relatório. Augusto abriu a pasta rapidamente. As primeiras páginas continham descrições técnicas. Depois vieram gráficos. Fluxos financeiros. Transferências. Empresas relacionadas. Até que uma frase chamou sua atenção. Foram identificados pagamentos recorrentes para fornecedores sem comprovação documental suficiente. Ele respirou aliviado. Aquilo, sozinho, ainda não era um desastre. Mas continuou lendo. Na página seguinte havia uma tabela. Ao lado de uma das empresas aparecia um nome que fez seu coração acelerar. Albuquerque Consultoria Patrimonial. Henrique. Augusto levantou os olhos imediatamente. Eles chegaram até essa empresa? Renato respondeu com sinceridade. Chegaram. E solicitaram todos os contratos. Todos os comprovantes de prestação de serviço. E todos os beneficiários finais. O silêncio tomou conta da sala. Augusto sabia. Aquela empresa jamais prestara qualquer consultoria. Ela existia apenas para justificar pagamentos. Naquele mesmo momento, Henrique atravessava o estacionamento da empresa falando ao telefone. Sua voz era apressada. Você precisa retirar aqueles arquivos do escritório. Do outro lado da linha, um contador respondeu imediatamente. Não posso. Os peritos já recolheram tudo. Henrique parou de andar. Como assim, recolheram tudo? Vieram com ordem judicial. Levaram computadores. Contratos. Notas fiscais. Até os servidores de backup. Henrique desligou o telefone sem responder. Pela primeira vez desde o início da investigação. Percebeu que talvez Augusto não tivesse mais como protegê-lo. Na cobertura da família Monteiro, Helena acompanhava outra reunião. O coordenador da auditoria aparecia na tela. Ao lado dele havia dezenas de documentos digitalizados. Senhora Helena. Encontramos indícios consistentes de pagamentos incompatíveis com os serviços declarados. Ela permaneceu em silêncio. O auditor continuou.
Ainda estamos aprofundando a análise. Mas tudo indica a existência de empresas utilizadas exclusivamente para movimentação financeira. Rafael fez apenas uma pergunta. Há elementos suficientes para afirmar isso tecnicamente? O auditor respondeu com firmeza. Ainda não fazemos afirmações definitivas. Mas os indícios são robustos. Precisaremos ampliar a investigação. Helena assentiu. Era exatamente esse cuidado que esperava. Nenhuma conclusão precipitada. Apenas fatos. Depois da reunião, Beatriz aproximou-se. Você imaginava que descobriríamos tão rápido? Helena caminhou até a janela. Eu imaginava que encontraríamos alguma coisa. Mas não queria estar certa. Ela permaneceu olhando a cidade por alguns instantes. Durante muitos anos pensei que Augusto apenas tivesse perdido seus valores. Nunca imaginei que chegaria tão longe. Sua voz não carregava raiva. Carregava luto. Luto pela pessoa que um dia acreditou conhecer. Enquanto isso, na mansão, Laura preparava o almoço. Tentava agir como se nada estivesse acontecendo. Vanessa entrou na cozinha segurando o celular. O rosto estava completamente pálido. Dona Laura. A senhora viu isso? Ela entregou o aparelho. Era uma notícia publicada por um portal especializado em economia. A manchete dizia: Auditoria amplia análise sobre contratos da Albuquerque Soluções. O texto não citava crimes. Não mencionava culpados. Mas informava que a investigação havia identificado inconsistências que exigiam aprofundamento. Laura fechou a reportagem rapidamente. Isso passa. Sempre aparecem rumores quando uma empresa grande é auditada. Vanessa tentou acreditar. Mas seu nervosismo aumentava a cada minuto. No fim daquela tarde, Augusto convocou uma reunião reservada com Henrique. Assim que a porta foi fechada, perguntou sem rodeios: Você destruiu tudo? Henrique respondeu com segurança: Sim. Tudo o que estava comigo. Augusto respirou fundo. Tem certeza? Henrique hesitou. Foi apenas um segundo. Mas Augusto percebeu. Henrique. O irmão desviou o olhar. Alguns documentos estavam com o contador. Augusto fechou os olhos. Sentiu um peso enorme sobre os ombros. Você me disse que estava tudo resolvido. Henrique respondeu em voz baixa. Eu achei que estava. Era a segunda vez, em poucos dias, que Augusto ouvia exatamente aquela frase. E começava a compreender que seu império havia sido construído sobre pessoas muito menos competentes do que ele imaginava. Naquela noite, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia, a antiga diretora de compliance. Sua voz demonstrava emoção. Senhora Helena. A equipe da auditoria encontrou exatamente aquilo que tentei denunciar 3 anos atrás. Helena fechou os olhos por um instante. Obrigada por nunca desistir da verdade. Do outro lado da linha, Patrícia chorava. Não de tristeza, mas de alívio. Durante anos carregara o peso de saber que estava certa e, ainda assim, ser tratada como alguém inconveniente. Agora, finalmente, os documentos começavam a falar por ela. Antes de encerrar o expediente, Rafael entrou na sala de Helena com um envelope nas mãos. Acabou de chegar. Ela abriu cuidadosamente. Era uma comunicação oficial da empresa de auditoria. No rodapé havia apenas uma frase. Em razão dos elementos já identificados, a equipe recomenda a imediata ampliação da investigação para outras empresas ligadas ao grupo econômico.
Helena entregou o documento a Rafael. Isso significa. Ele completou a frase. Que eles acabaram de abrir a porta que leva ao restante do esquema. Naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, Augusto observava pela janela da presidência as luzes dos carros desaparecendo no trânsito. Pela primeira vez desde que fundara a empresa. Sentia medo não apenas de perder o cargo, mas de perder tudo. Sem perceber, o homem que passou anos convencido de que controlava cada peça daquele tabuleiro começava a descobrir uma verdade cruel. Quando a mentira sustenta um império, basta que uma única peça caia para que todas as outras comecem a desmoronar. Na manhã seguinte, o conselho de administração voltou a se reunir. Desta vez, o ambiente era ainda mais pesado. Ninguém conversava antes da reunião começar. Os conselheiros folheavam documentos. Advogados organizavam pastas. Representantes da auditoria ocupavam os últimos lugares da sala. Augusto entrou poucos minutos depois. Caminhava lentamente. O homem confiante de semanas atrás parecia ter desaparecido. Ainda usava ternos impecáveis. Ainda mantinha a postura ereta. Mas seus olhos revelavam noites mal dormidas. Assim que se sentou, percebeu algo diferente. A cadeira ao lado da presidência permanecia vazia. Era o lugar reservado para a acionista controladora. Poucos segundos depois, a porta se abriu. Helena entrou. Vestia um conjunto em tom marfim. Elegante. Discreto. Não havia qualquer demonstração de triunfo em seu rosto. Apenas serenidade. Ela cumprimentou todos os presentes. Inclusive Augusto. Bom dia. Ele respondeu quase automaticamente. Bom dia. Durante alguns segundos, ambos permaneceram em silêncio. Era estranho. Depois de 12 anos de casamento, agora se tratavam apenas como duas pessoas ligadas por responsabilidades muito maiores que o antigo relacionamento. O presidente do conselho iniciou a reunião. Depois de tratar dos assuntos formais, voltou-se para Helena. Doutora Helena, recebemos sua solicitação complementar. Ela assentiu. Sim. Gostaria que fosse lida integralmente. O secretário abriu uma nova pasta. Começou a leitura. Tratava-se de uma proposta para reorganizar temporariamente a administração da empresa durante a auditoria. Não havia acusações. Não havia julgamentos. Apenas medidas preventivas de governança. Entre elas, o afastamento cautelar de qualquer administrador diretamente relacionado às operações sob investigação. Augusto levantou imediatamente. Isso é absurdo. O presidente do conselho ergueu a mão. O senhor terá a oportunidade de se manifestar após a leitura. Augusto voltou a sentar-se. Mas sua respiração já estava acelerada. Quando a leitura terminou, Helena pediu a palavra. Levantou-se calmamente. Olhou para cada integrante do conselho. Sua voz permaneceu firme. Esta empresa emprega milhares de pessoas. Centenas de famílias dependem dela. Nossa obrigação não é proteger cargos. É proteger a instituição. Fez uma breve pausa. Se a auditoria confirmar que nenhuma irregularidade foi cometida, todos os administradores terão seus direitos preservados. Mas, enquanto houver dúvidas fundamentadas, a empresa precisa demonstrar ao mercado que respeita a lei. Ninguém respondeu. Porque ninguém conseguiu encontrar qualquer exagero em suas palavras. Ela não pedia condenações. Pedia responsabilidade. Augusto levantou-se logo em seguida.
Olhou diretamente para Helena. Você está fazendo isso porque quer se vingar de mim? O silêncio tomou conta da sala. Todos aguardavam sua resposta. Helena respirou profundamente. Depois falou com a mesma calma de sempre. Se eu quisesse me vingar, teria feito muito antes. Olhou para os demais conselheiros. Durante 12 anos, eu tive poder suficiente para retirar Augusto da presidência. Nunca fiz isso. Porque acreditava que ele conduzia esta empresa com honestidade. Voltou a encará-lo. O problema nunca foi o fim do nosso casamento. O problema começou quando descobri que pessoas inocentes estavam sendo prejudicadas por decisões tomadas dentro desta empresa. Augusto abaixou lentamente os olhos. Pela primeira vez. Não conseguiu responder. Depois de mais alguns debates, iniciou-se a votação. Os votos eram nominais. Um por um. Favorável. 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 Augusto observava cada manifestação como quem via o próprio mundo desmoronar. Quando o último voto foi registrado, o presidente do conselho anunciou: a proposta foi aprovada por unanimidade. Em razão da auditoria em andamento, a presidência executiva será exercida interinamente pelo Comitê de Gestão até a conclusão dos trabalhos. Augusto permaneceu imóvel. Não fora declarado culpado. Não fora condenado. Mas, naquele instante, deixava de comandar a empresa que acreditava controlar. A notícia espalhou-se rapidamente pelos corredores. Funcionários comentavam discretamente. Muitos estavam assustados. Outros demonstravam alívio. Patrícia encontrou Gustavo próximo ao elevador. Nunca imaginei que viveria para ver isso. Ele sorriu. Nem eu. Ela olhou em direção à sala da presidência. Espero que agora a empresa tenha uma chance de recomeçar. Augusto caminhou lentamente até sua antiga sala. Abriu a porta. Durante alguns segundos, ficou apenas observando o ambiente. A mesa. As estantes. Os quadros. Tudo permanecia exatamente igual. Mas nada parecia lhe pertencer. Renato aproximou-se. O comitê assumirá ainda hoje. Precisaremos recolher alguns equipamentos institucionais. Augusto apenas assentiu. Nunca imaginou que deixaria aquela sala daquela maneira. Sem aplausos. Sem homenagens. Sem qualquer escândalo. Apenas cumprindo uma decisão prevista nas regras da própria empresa. As mesmas regras que ignorara durante tantos anos. Na cobertura da família Monteiro, Beatriz acompanhava a repercussão. Desligou o notebook. Olhou para Helena. Você percebeu? Helena levantou os olhos. O quê? Em nenhum momento precisou levantar a voz. Nem humilhar ninguém. Nem expor o seu passado. Apenas deixou que os documentos falassem. Helena sorriu discretamente. Seu pai dizia que a verdade não precisava ser enfeitada. Precisava apenas ser demonstrada. Naquela noite, a mansão parecia diferente. Silenciosa. Pesada. Vanessa caminhava inquieta pela sala. Augusto permanecia sentado na varanda, olhando para o jardim. Ela aproximou-se devagar. Você vai recuperar a presidência. Ele demorou para responder. Depois falou quase num sussurro. Não tenho mais certeza de nada. Vanessa sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez desde que começara aquele relacionamento. Percebeu que Augusto deixará de transmitir segurança. E, sem essa segurança,
toda a ilusão de poder que os unia começava a desaparecer. Enquanto isso, Helena fechava cuidadosamente uma antiga caixa de documentos. Dentro dela havia contratos, escrituras e uma fotografia. Ela e o pai. Tirada no dia em que ele lhe entregará a responsabilidade de proteger o patrimônio da família. Ela passou os dedos sobre a imagem. Sorriu com saudade. Acho que, finalmente, estou orando tudo o que o Senhor me ensinou. Naquele mesmo instante, Rafael entrou discretamente na sala. Trazia uma nova pasta. Colocou-a sobre a mesa. A auditoria encontrou outra empresa de fachada. Mas desta vez, ela está diretamente ligada ao patrimônio pessoal da família Albuquerque. Helena abriu lentamente a pasta. Leu apenas a primeira página. Seu semblante mudou. Não por medo, mas porque compreendeu que a investigação acabava de ultrapassar os limites da empresa. Agora, ela começava a alcançar a fortuna que Augusto e sua família acreditavam estar completamente protegidos. E essa descoberta mudaria os próximos capítulos de forma definitiva. Na manhã seguinte, Helena chegou ao escritório da família Monteiro antes das 8 horas. O céu permanecia encoberto. Da janela da sala de reuniões, era possível ver a cidade despertando lentamente. Sobre a mesa havia apenas uma pasta. A mesma que Rafael entregará na noite anterior. Ele entrou poucos minutos depois, acompanhado de Beatriz. Nenhum dos dois parecia satisfeito. Rafael puxou a cadeira. Acredito que encontramos o coração do esquema. Helena abriu a pasta sem dizer uma palavra. Na primeira página havia um organograma. Empresas. Sócios. Contas bancárias. Transferências. Tudo ligado por linhas vermelhas. À primeira vista, parecia um labirinto impossível de entender. Mas bastaram alguns minutos para que tudo fizesse sentido. Augusto não havia criado apenas empresas de fachada. Criará uma rede inteira para esconder dinheiro. Cada empresa emitia notas para outra. Os valores circulavam entre diferentes contas. Ao final do caminho, voltavam para pessoas da própria família. Henrique, Laura, Rubens. E, nos últimos 2 anos, Vanessa. Helena respirou profundamente. Então era assim? Beatriz assentiu. O dinheiro nunca saía realmente do grupo. Apenas mudava de endereço. Rafael virou outra página. E existe um detalhe ainda mais grave. Ele apontou para um contrato específico. Algumas dessas empresas participaram de licitações privadas usando informações privilegiadas obtidas dentro da Albuquerque Soluções. Helena permaneceu em silêncio. Aquilo ultrapassava qualquer coisa que imaginara. Não se tratava apenas de fraude financeira. A credibilidade da empresa havia sido usada para beneficiar um grupo de pessoas. E milhares de funcionários sequer desconfiavam. Na sede da empresa, o clima tornava-se cada vez mais tenso. O comitê de gestão assumirá oficialmente a administração interina. As primeiras mudanças começaram imediatamente. Todos os pagamentos extraordinários foram suspensos. Novos contratos precisariam passar por dupla aprovação. O departamento de compliance voltou a ter autonomia. Patrícia atravessava os corredores com uma sensação estranha. Durante anos, tentará implantar exatamente aquelas medidas. Sempre fora ignorada. Agora, finalmente, alguém a escutava. Ao entrar em sua sala, encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro dele havia apenas um bilhete.
Desculpe por não ter acreditado em você. Não havia assinatura. Ela sorriu discretamente. Às vezes, um pedido de desculpas anônimo dizia mais do que longos discursos. Na mansão, o ambiente já não lembrava a comemoração da semana anterior. Laura caminhava de um lado para outro. Esse silêncio está me deixando nervosa. Vanessa permanecia sentada no sofá. Mal tocará no café da manhã. Henrique entrou apressado. Precisamos conversar com Augusto. Ele ainda está no quarto? Não. Saiu cedo. Disse que teria uma reunião. Laura suspirou. Ainda bem. Alguém precisa colocar essa empresa nos trilhos. Henrique permaneceu calado. Não teve coragem de contar que Augusto já não tinha autoridade para decidir praticamente nada. Enquanto isso, Augusto encontrava-se em um escritório de advocacia que jamais imaginou visitar. Sentado diante de um criminalista renomado, ouvia atentamente cada palavra. Doutor Augusto. Preciso que o senhor seja absolutamente sincero comigo. Ele assentiu. O advogado continuou. Existe algum documento que possa aparecer e que ainda não tenha sido mencionado? Augusto olhou para o chão. Pensou durante alguns segundos. Depois respondeu. Não sei mais. Foi uma resposta curta. Mas carregava um peso enorme. Porque, até poucos dias antes, ele acreditava controlar todas as informações. Agora já não sabia sequer onde terminavam suas próprias mentiras. Na cobertura da família Monteiro, Rafael fechou o último relatório. Existe outra questão importante. Helena levantou os olhos. Qual? Ele respirou fundo. A mansão. Ela permaneceu imóvel. O que tem a mansão? Beatriz deslizou uma escritura sobre a mesa. Fizemos uma conferência completa no cartório. Helena reconheceu imediatamente o documento. Era a escritura original. Assinada anos antes. Beatriz sorriu discretamente. Ela nunca foi transferida. Helena passou os dedos sobre o papel. Sentiu um aperto no peito. Durante anos viverá naquela casa. Escolherá cada detalhe. Plantará o jardim. Transformará paredes em lembranças. E, ainda assim, jamais se preocupará em conferir algo que seu pai insistira para que permanecesse daquele jeito. Porque confiava em Augusto. Rafael quebrou o silêncio. Legalmente, a mansão continua pertencendo à holding da família Monteiro. Helena fechou lentamente os olhos. Lembrou-se da voz de Laura naquela noite. Você entrou nesta família sem nada, e está saindo exatamente da mesma forma. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Não por desejar recuperar a casa, mas por perceber a ironia. Eles a expulsaram de um imóvel que nunca lhes pertenceu. Na mesma tarde, Beatriz recebeu uma ligação do cartório. Assim que desligou, entrou na sala de Helena. Tenho uma notícia. Boa ou ruim? Boa. Muito boa. Ela colocou um documento sobre a mesa. Era uma certidão atualizada da matrícula do imóvel. Sem qualquer averbação de venda. Sem transferência. Sem ônus. Tudo permanecia exatamente como anos antes. Helena sorriu discretamente. Então não existe nenhuma discussão jurídica. Nenhuma. Beatriz respondeu. A propriedade continua exatamente onde sempre esteve. Rafael cruzou os braços. Mas precisamos agir com inteligência. Helena concordou.
Eles ainda moram lá. Não quero que sejam retirados de forma humilhante. Beatriz arqueou uma sobrancelha. Depois de tudo o que fizeram? Helena respondeu com serenidade. Eu não quero repetir os erros deles. Quero apenas que a lei seja cumprida. As palavras fizeram Rafael sorrir. Era exatamente essa diferença que tornava Helena tão forte. Ela não buscava devolver a dor. Buscava impedir que a injustiça continuasse. No fim da tarde, Augusto recebeu uma ligação que fez seu coração acelerar. Era Renato. Precisamos conversar imediatamente. Encontraram mais alguma coisa? Do outro lado da linha, o advogado demorou alguns segundos para responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de preocupação. A auditoria cruzou os dados patrimoniais da empresa com os registros imobiliários da família. Augusto sentiu o sangue gelar. E Renato respirou fundo. Eles descobriram que a mansão onde vocês moram nunca pertenceu à família Albuquerque. Augusto permaneceu imóvel. Por alguns segundos, acreditou ter ouvido errado. O que você disse? A propriedade continua registrada em nome da holding da família Monteiro. O telefone quase escapou de sua mão. Naquele instante, uma lembrança voltou com força. Helena, parada sob a chuva, segurando apenas 2 malas. E ele dizendo: amanhã mesmo vou trocar todas as fechaduras. Augusto fechou os olhos. Pela primeira vez desde o início de toda aquela história. Sentiu vergonha. Não apenas do que fizera, mas da arrogância com que acreditara possuir aquilo que jamais fora seu. E, enquanto ele tentava aceitar essa nova realidade, Helena observava pela janela do escritório o pôr do sol tingindo a cidade de Dourado. Ainda havia muito caminho pela frente. Mas, pouco a pouco, a verdade retomava cada espaço que a mentira ocupará durante tantos anos. E essa era uma vitória que nenhum dinheiro seria capaz de comprar. Na manhã seguinte, o escritório de Beatriz estava especialmente silencioso. A certidão atualizada da matrícula da mansão permanecia aberta sobre a mesa. Ao lado dela, a escritura original. Os registros do cartório. Os documentos da holding Monte Real. Tudo confirmava exatamente a mesma informação. Não havia dúvidas. Nunca houvera transferência de propriedade. Legalmente, a mansão jamais deixará de pertencer ao patrimônio da família Monteiro. Beatriz fechou a última pasta. Está tudo pronto. Helena permaneceu olhando pela janela. Levou alguns segundos para responder. Eles terão quanto tempo? A lei permite solicitar a desocupação voluntária antes de qualquer medida coercitiva. Helena assentiu. Era exatamente o que queria. Nada de surpresas. Nada de humilhações. Nada de reproduzir a violência emocional que sofrerá. Então façamos assim. Beatriz sorriu. Seu pai ficaria orgulhoso. Helena desviou o olhar para a fotografia de Álvaro Monteiro, sobre a estante. Sorriu discretamente. Espero que sim. Naquela mesma tarde, um oficial de justiça atravessou os portões da mansão. Laura observava tudo da varanda. Quem é esse homem? Vanessa aproximou-se da janela. Parece um oficial de justiça. Augusto acabará de chegar da empresa quando ouviu a campainha. Abriu a porta. O oficial apresentou-se educadamente. Boa tarde. Tenho uma notificação para os ocupantes deste imóvel. Augusto recebeu o envelope sem entender. Assim que leu as primeiras linhas, seu rosto perdeu completamente a cor. Laura aproximou-se. O que aconteceu?
Ele permaneceu imóvel. Henrique tomou o documento de suas mãos. Começou a ler em voz alta. Notificação extrajudicial para desocupação voluntária. Parou no meio da frase. Franziu a testa. Continuou lendo. Na qualidade de ocupantes de imóvel pertencente à holding Monte Real. Henrique arregalou os olhos. Isso é mentira. Laura arrancou o papel de suas mãos. Leu rapidamente. Depois uma segunda vez. Por fim, olhou para Augusto. O que significa isso? Ele demorou para responder. Quando finalmente falou, sua voz quase não saiu. A casa não é nossa. O silêncio que tomou conta da mansão parecia sufocar o ambiente. Vanessa deu um passo para trás. Como assim não é nossa? Laura balançava a cabeça sem acreditar. Nós moramos aqui há mais de 10 anos. Augusto fechou os olhos. Moramos. Mas nunca fomos proprietários. Henrique começou a andar pela sala. Nervoso. Você está dizendo que expulsamos Helena da casa dela? Augusto respondeu quase num sussurro. Sim. Laura deixou o documento cair sobre o sofá. Sentou-se lentamente. Durante anos repetira para Helena que ela vivia graças ao filho. Agora descobria que toda a família viverá graças à mulher que tanto desprezara. Vanessa permaneceu completamente imóvel. Lembrou-se da noite em que subira a escada carregando sua caixa de maquiagem. Da sensação de vitória. Da frase que dissera. Sempre achei esta casa linda. Sentiu um nó na garganta. Naquele instante compreendeu. Nunca estivera ocupando o lugar de Helena. Apenas invadira a casa dela. Do outro lado da cidade, Helena assinava os últimos documentos. Beatriz observava atentamente. Quer acrescentar alguma exigência? Helena balançou a cabeça. Apenas uma. Qual? Que eles tenham tempo suficiente para encontrar outro lugar. Beatriz sorriu. Mesmo depois de tudo? Helena respondeu serenamente. O objetivo nunca foi deixá-los sem teto. O objetivo é recuperar o que pertence à minha família. Rafael acompanhava a conversa em silêncio. Depois comentou. É exatamente por isso que eles nunca conseguiram ser como você. Helena franziu levemente a testa. Como assim? Porque confundiram poder com posse. Você nunca precisou disso para saber quem era. Na empresa, outra notícia começava a circular. Os auditores haviam concluído a primeira etapa da investigação financeira. O relatório preliminar seria apresentado ao conselho em poucos dias. Renato entrou apressado na sala onde Augusto permanecia sozinho. Precisamos contratar outra equipe de defesa. Augusto levantou os olhos. Por quê? Porque agora a investigação também alcançou o patrimônio pessoal da família. Augusto passou as mãos pelo rosto. Estava exausto. Pela primeira vez em muitos anos, não tinha resposta para nada. Naquela noite, a mansão permaneceu em absoluto silêncio. Ninguém jantou. Laura caminhava lentamente pelos corredores. Parou diante de um grande quadro da sala principal. Foi Helena quem o escolhera. Na biblioteca, encontrou dezenas de livros organizados por ela. No jardim, viu a antiga oliveira. Lembrou-se de Helena cuidando daquela árvore nos primeiros anos de casamento. Sentou-se em um banco de pedra. Pela primeira vez. Sentiu vergonha. Não apenas pelo que fizera,
mas por jamais ter procurado conhecer a mulher que sempre estivera diante dos seus olhos. Mais tarde, Augusto entrou sozinho no antigo escritório da mansão. Abriu uma gaveta. Lá dentro encontrou um porta-retratos esquecido. Era uma fotografia tirada no primeiro ano de casamento. Helena sorria. Ele também. Pareciam felizes. Augusto passou os dedos sobre o vidro. Tentou lembrar em que momento tudo mudará. Não conseguiu. Talvez porque as pequenas concessões à própria ambição nunca parecessem perigosas quando aconteciam. Fechou os olhos. Pela primeira vez desde o início daquela batalha. Sentiu falta da mulher que sempre estivera ao seu lado. Não da acionista. Não da herdeira. Não da dona da mansão. Mas da única pessoa que realmente acreditara nele quando ainda não possuía absolutamente nada. Já passava das 11 da noite quando o celular de Helena vibrou. Na tela apareceu um nome que ela jamais imaginou ver novamente. Augusto. Ela permaneceu olhando para o aparelho. O telefone tocou até desligar. Segundos depois. Tocou outra vez. Rafael, que organizava alguns documentos na sala ao lado, percebeu sua expressão. Você vai atender? Helena observou o celular vibrando sobre a mesa. Respirou profundamente. Durante 12 anos, ela sempre atenderá antes do segundo toque. Sempre colocará Augusto em primeiro lugar. Mas aquela mulher já não existia. O telefone parou de tocar. Logo depois chegou uma mensagem. Precisamos conversar. Pela primeira vez eu peço. Por favor. Helena leu aquelas palavras em silêncio. Não respondeu. Apenas bloqueou a tela do celular e voltou a olhar pela janela. Porque havia aprendido, da maneira mais dolorosa possível, que algumas conversas só fazem sentido quando vêm acompanhadas da verdade. E Augusto ainda tinha muitas verdades para enfrentar antes de merecer ser ouvido. Helena não respondeu à mensagem. Na manhã seguinte, quando acordou, o celular permanecia sobre a mesa de cabeceira. Havia mais 5 ligações perdidas. Todas de Augusto. Ela apenas silenciou o aparelho. Não era desprezo. Era uma escolha. Durante 12 anos, interrompera reuniões, compromissos e até momentos consigo mesma para atender o marido. Agora, pela primeira vez, sua paz vinha antes da urgência dele. Do outro lado da cidade, Augusto não pregara os olhos durante a noite. A mensagem continuava sem resposta. Pela primeira vez desde o casamento, era ele quem esperava. Sentado sozinho na antiga biblioteca da mansão, olhava para as estantes. Cada livro havia sido escolhido por Helena. Cada quadro. Cada vaso. Cada detalhe daquela casa carregava as mãos da mulher que ele expulsara. Era estranho. A mansão continuava exatamente igual. Mas parecia vazia. Vanessa desceu as escadas. Tentou sorrir. Bom dia. Augusto apenas levantou os olhos. Não respondeu. Ela percebeu imediatamente. O homem que conhecera, sempre seguro e cheio de respostas, parecia ter desaparecido. Na empresa, a auditoria avançava rapidamente. Patrícia e Gustavo acompanhavam os trabalhos dos peritos. Os computadores continuavam sendo analisados. Centenas de e-mails antigos eram recuperados. Contratos esquecidos voltavam à superfície. Foi então que um dos auditores chamou o coordenador da equipe. Encontramos uma troca de mensagens interessante. O coordenador aproximou-se. Na tela aparecia uma conversa entre Henrique e Vanessa. Datada de quase 2 anos antes.
Não havia linguagem explícita. Mas o conteúdo era suficiente para levantar um novo alerta. Eles discutiam como justificar pagamentos a uma empresa que jamais prestara qualquer serviço. O coordenador respirou fundo. Separem tudo. Isso precisa ser analisado junto ao restante. Patrícia observava em silêncio. Quanto mais a investigação avançava, mais compreendia que os desvios nunca haviam sido obra de uma única pessoa. Na cobertura da família Monteiro, Rafael terminava de revisar alguns documentos. Helena entrou na sala carregando 2 xícaras de café. Colocou uma diante dele. Você trabalha demais. Ele sorriu. Acho que posso dizer o mesmo de você. Ela sentou-se à sua frente. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O silêncio era confortável. Como sempre fora entre eles. Rafael foi o primeiro a quebrá-lo. Posso fazer uma pergunta? Helena assentiu. Claro. Você ainda sente raiva dele? Ela demorou a responder. Olhou pela janela. Depois voltou a olhar para Rafael. Achei que sentia. Mas descobri que o que mais doía não era a traição. Era perceber que passei anos tentando ser suficiente para alguém que nunca soube valorizar o que tinha. Rafael permaneceu em silêncio. Sabia que não havia resposta melhor do que simplesmente ouvi-la. Enquanto isso, Laura caminhava pela mansão como se procurasse alguma coisa. Parou diante da antiga sala de música. O piano permanecia no mesmo lugar. Lembrou-se de Helena tocando todas as noites de domingo. Ela nunca prestara atenção. Sempre considerará aquilo apenas um hábito sem importância. Agora, o silêncio daquela sala parecia acusá-la. Abriu um dos armários. Lá dentro encontrou uma caixa cuidadosamente organizada. Receitas de pratos preparados em datas especiais. Cartões escritos à mão para aniversários da família. Pequenas lembranças de viagens. Tudo separado por ano. Laura sentou-se lentamente. Durante mais de uma década, Helena cuidara daquela família com um carinho que ninguém enxergara. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que percebesse. Henrique entrou na sala naquele instante. Mãe? Ela levantou os olhos. Nós fomos muito injustos com ela. Henrique desviou o olhar. Era a primeira vez que ouvia aquelas palavras. No início da tarde, Beatriz entrou apressada na sala de reuniões. Trazia um envelope lacrado. O relatório complementar chegou. Helena abriu cuidadosamente. As primeiras páginas confirmavam aquilo que já esperavam. As empresas de fachada. As movimentações incompatíveis. Os contratos simulados. Mas havia um novo item. Foram identificados indícios de ocultação patrimonial mediante utilização de terceiros. Rafael apoiou as mãos sobre a mesa. Isso muda completamente o caso. Beatriz concordou. Agora não estamos falando apenas de irregularidades empresariais. A investigação alcança o patrimônio pessoal dos envolvidos. Helena fechou lentamente a pasta. Seu semblante continuava sereno. Mas, por dentro, sentia um enorme peso. Não havia satisfação naquela descoberta. Apenas a confirmação de que o homem que um dia amara escolhera um caminho sem volta. No fim da tarde, Augusto tomou uma decisão. Entrou no carro sem avisar ninguém. Dirigiu sozinho pela cidade. Depois de alguns minutos, estacionou diante do edifício onde Helena morava. Olhou para o prédio luxuoso. Nunca dera muita importância àquele apartamento. Sempre acreditara que era apenas um imóvel mantido por precaução.
Agora compreendia. Helena nunca dependera dele. Jamais. Permaneceu dentro do carro por quase 20 minutos. Pensando. Respirando. Criando coragem. Por fim, entrou na portaria. Boa tarde. Gostaria de falar com a senhora Helena Monteiro. O porteiro consultou o sistema. Depois sorriu educadamente. Um momento, por favor. Interfonou para a cobertura. Helena atendeu. Senhora Helena, há um visitante. Ela imaginou imediatamente quem fosse. Quem? Senhor Augusto Albuquerque. Houve alguns segundos de silêncio. O porteiro aguardava. Então Helena respondeu com absoluta tranquilidade. Diga a ele que não vou recebê-lo hoje. Deseja deixar algum recado? Ela pensou por um instante. Sim. Apenas diga que meu advogado já possui todos os canais necessários para qualquer assunto jurídico. Nada mais. O porteiro desligou. Voltou-se para Augusto. Transmitiu exatamente aquelas palavras. Sem acrescentar uma única sílaba. Augusto permaneceu imóvel. Assentiu educadamente. Obrigado. Saiu do prédio sem discutir. Sem insistir. Sem elevar a voz. Ao entrar novamente no carro, apoiou a testa sobre o volante. Pela primeira vez em muitos anos. Compreendeu exatamente como Helena se sentirá todas as vezes em que tentará conversar e for ignorada. Era uma dor silenciosa. Uma dor que não fazia barulho. Mas esvaziava qualquer esperança. Do alto da cobertura, Helena observava discretamente o carro de Augusto deixar o edifício. Rafael aproximou-se da janela. Você está bem? Ela respirou fundo. Estou. Ele olhou para ela por alguns segundos. Tem certeza? Helena sorriu com serenidade. Pela primeira vez em muitos anos, tenho. Não porque Augusto estivesse sofrendo. Mas porque finalmente deixará de carregar a culpa por escolhas que nunca foram suas. Enquanto o carro desaparecia no trânsito, Helena fechou a cortina. Não era o fim daquela história. Muito menos o fim da batalha judicial. Mas, naquele instante, uma verdade tornará-se impossível de negar. Augusto já não estava perdendo apenas a empresa. Nem apenas a mansão. Estava perdendo a única pessoa que, um dia, o amara quando ele ainda não possuía poder, riqueza ou prestígio. E havia perdas que nenhum dinheiro do mundo seria capaz de reparar. A mansão amanheceu em um silêncio incomum. Durante anos, as manhãs começavam com conversas na cozinha. Laura organizava o café. Henrique lia as notícias. Augusto atendia ligações antes mesmo de terminar a primeira xícara. Vanessa circulava pela casa como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Agora. Cada um permanecia em um cômodo diferente. Como estranhos dividindo o mesmo teto. Laura foi a primeira a quebrar o silêncio. Encontrou Augusto sentado na varanda. O café já estava frio. Ele sequer havia tocado na comida. Ela respirou fundo. Sentou-se diante do filho. Preciso fazer uma pergunta. Augusto levantou os olhos lentamente. Pode perguntar. Laura demorou alguns segundos. Como se tivesse medo da própria resposta. Você realmente traiu Helena durante todo esse tempo? Ele permaneceu em silêncio. Não tentou inventar uma desculpa. Não negou. Apenas abaixou a cabeça. Aquela resposta silenciosa foi suficiente. Laura fechou os olhos.
Durante anos acreditara em tudo o que o filho dizia. Agora começava a perceber que jamais ouvirá a versão de Helena. Ela sabia? A pergunta saiu quase num sussurro. Augusto respondeu com sinceridade. Descobriu poucos dias antes de ir embora. Laura sentiu um aperto no peito. Lembrou-se da noite da expulsão. Das próprias palavras. Você entrou nesta família sem nada. Nunca imaginou que aquela frase a perseguiria. No andar de cima, Vanessa observava a conversa pela janela. Já não conseguia esconder a ansiedade. Desde que a auditoria começara, Augusto mudará completamente. Quase não falava. Passava horas trancado no escritório. Mal respondia às suas perguntas. Ela desceu lentamente as escadas. Esperou Laura sair da varanda. Então aproximou-se dele. Nós precisamos conversar. Augusto permaneceu olhando para o jardim. Agora não. É justamente agora. Ele respirou profundamente. O que foi? Vanessa cruzou os braços. Você me disse que tudo estava sob controle. Você disse que Helena nunca teria coragem de reagir. Você disse que aquela empresa era sua. Aquela casa era sua. Que ninguém poderia tirar nada de você. Ela fez uma pausa. Os olhos estavam marejados. Você mentiu para mim também? Augusto demorou para responder. Quando falou, sua voz estava cansada. Eu menti primeiro para mim mesmo. Vanessa permaneceu imóvel. Não esperava ouvir aquilo. Pela primeira vez, percebeu que o homem por quem abandonara a própria carreira já não era capaz nem de sustentar as próprias certezas. Enquanto isso, na sede da Albuquerque Soluções, a auditoria entrava em uma nova fase. Os especialistas em tecnologia recuperavam arquivos que haviam sido apagados meses antes. Um dos técnicos chamou imediatamente o coordenador. Encontramos uma sequência de e-mails restaurados. O coordenador aproximou-se. Leu os remetentes. Augusto. Henrique. Vanessa. E um contador externo. Os 4 participavam da mesma conversa. O conteúdo ainda seria analisado. Mas o simples fato de aquelas mensagens existirem já representava um avanço importante. Tudo havia sido preservado automaticamente pelo sistema de backup da empresa. Mesmo depois das tentativas de exclusão. O coordenador respirou fundo. Prepare uma cópia autenticada. Isso precisará constar no relatório. Na cobertura da família Monteiro, Helena recebia Gustavo e Patrícia. Os dois pareciam muito mais tranquilos do que nas reuniões anteriores. Gustavo foi o primeiro a falar. Os funcionários começaram a recuperar a confiança. Helena sorriu. Isso é o mais importante. Patrícia completou. Muitos vieram conversar comigo. Disseram que, pela primeira vez em anos, sentem que podem trabalhar sem medo de represálias. Helena ouviu aquelas palavras com emoção. Era por isso que estava enfrentando tudo aquilo. Nunca fora apenas sobre dinheiro. Nem sobre a empresa. Era sobre devolver dignidade às pessoas que sempre fizeram seu trabalho corretamente. Antes de irem embora, Gustavo entregou uma pequena caixa a Helena. Ela franziu a testa. O que é isso? Encontramos no antigo armário da presidência. Achamos que deveria voltar para a senhora. Helena abriu cuidadosamente. Dentro havia uma pequena moldura de madeira. Era uma fotografia antiga. Ela e toda a equipe da empresa, no primeiro ano de funcionamento. Todos sorrindo. Todos cheios de esperança.
No canto inferior da imagem, uma dedicatória escrita à mão por dezenas de funcionários. Obrigado por acreditar em nós quando ninguém mais acreditava. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Ela passou os dedos sobre o vidro. Durante anos, aquela fotografia permanecerá esquecida em um armário. Assim como sua verdadeira importância para a empresa. No início da noite, Rafael encontrou Helena ainda olhando a fotografia. Sentou-se ao seu lado. Bonita lembrança. Ela sorriu. Eu nem sabia que ainda existia. Ele observou atentamente a imagem. Essas pessoas sorriem para você de um jeito diferente. Helena olhou para a fotografia outra vez. Porque construímos aquela empresa juntos. Nunca pensei nela apenas como um negócio. Sempre pensei nas famílias que dependiam dela. Rafael sorriu. Era exatamente essa diferença que separava Helena de Augusto. Um construía patrimônio. A outra construía confiança. Na mesma noite, Renato recebeu uma ligação urgente do coordenador da auditoria. Assim que desligou, permaneceu alguns segundos imóvel. Depois pegou a pasta mais importante da investigação. Entrou no carro. Precisava encontrar Augusto imediatamente. Quando chegou à mansão, encontrou toda a família reunida na sala. O clima era pesado. Renato nem sequer se sentou. Colocou a pasta sobre a mesa. Olhou diretamente para Augusto. Eles recuperaram os e-mails. O silêncio foi imediato. Henrique empalideceu. Vanessa levou a mão à boca. Laura olhava sem entender. Augusto fechou lentamente os olhos. Já sabia o que aquilo significava. Mesmo antes de Renato continuar. Não são apenas mensagens administrativas. Há conversas sobre pagamentos. Orientações para ocultar operações. E referências diretas às empresas de fachada. Ninguém falou durante vários segundos. Até que Laura, com a voz embargada, fez a pergunta que jamais imaginara precisar fazer ao próprio filho. Augusto. Você realmente fez tudo isso? Ele levantou os olhos. O homem que, durante tantos anos, parecerá invencível agora tinha o rosto marcado pelo cansaço. Não respondeu. Porque, pela primeira vez, qualquer mentira seria inútil. E, do outro lado da cidade, Helena fechava a caixa com a fotografia dos primeiros funcionários da empresa. Sem saber, naquele mesmo instante, a investigação acabava de encontrar a peça que faltava para ligar diretamente Augusto ao esquema. A verdade já não caminhava apenas pelos corredores da empresa. Agora, ela começava a bater à porta da justiça. 2 dias depois, a notícia já havia ultrapassado os corredores da Albuquerque Soluções. Os rumores circulavam entre investidores, parceiros comerciais, bancos. Embora a auditoria ainda corresse sob sigilo, o mercado percebia que algo sério estava acontecendo. Ninguém sabia exatamente a dimensão do problema. Mas todos entendiam uma coisa. A empresa atravessava a maior crise de sua história. Na cobertura da família Monteiro, Helena iniciava mais uma reunião. Desta vez, além de Rafael e Beatriz, estavam presentes 2 consultores especializados em reestruturação empresarial. Sobre a mesa havia mapas financeiros, cronogramas, planos de contingência. Rafael abriu a reunião. Precisamos pensar além da investigação. Helena levantou os olhos. Explique. Quando tudo isso terminar, milhares de funcionários continuarão precisando da empresa. Ela concordou. Sempre foi minha maior preocupação. O consultor passou alguns documentos para ela.
Se esperarmos o fim do processo para reorganizar a companhia, perderemos tempo precioso. Precisamos preparar a recuperação desde agora. Helena folheou os relatórios. Cada página reforçava aquilo em que sempre acreditara. Uma empresa não era formada por prédios, nem por contratos. Era feita de pessoas. Então vamos começar imediatamente. Na mesma manhã, Augusto recebeu outra convocação. Precisaria comparecer a uma nova reunião do conselho. Desta vez, apenas para prestar esclarecimentos. Ao entrar na sala, percebeu que ninguém desviava os olhos. Durante anos, aquelas pessoas aguardavam suas decisões. Agora, eram elas que aguardavam suas respostas. O presidente do conselho falou com serenidade. Senhor Augusto, recebemos uma atualização da auditoria. Ele permaneceu calado. Foram identificadas comunicações eletrônicas que exigem esclarecimentos. Renato colocou uma pasta à sua frente. Augusto abriu lentamente. Reconheceu os e-mails imediatamente. Cada mensagem parecia um fantasma voltando para cobrá-lo. Conversas que julgava apagadas. Orientações que nunca imaginou voltar a ler. O presidente continuou. O senhor deseja prestar algum esclarecimento neste momento? Augusto olhou para as folhas. Depois para os conselheiros. Respirou profundamente. Meu advogado responderá no momento adequado. Era tudo o que podia dizer. Na mansão, o ambiente tornava-se insustentável. Laura já não conseguia fingir normalidade. Encontrou Vanessa arrumando algumas roupas. Vai sair? Vanessa fechou a mala. Vou passar uns dias na casa da minha irmã. Laura estranhou. Por quê? Vanessa demorou alguns segundos. Porque esta casa deixou de parecer um lar. As duas permaneceram em silêncio. Até que Laura perguntou. Você amava meu filho? Vanessa sorriu com tristeza. Achei que amava. Mas talvez eu estivesse apaixonada pela vida que imaginei que teria. Ela olhou ao redor. A escadaria. Os lustres. A sala luxuosa. Tudo aquilo que um dia simbolizara vitória agora parecia apenas um cenário vazio. Antes de sair, voltou-se para Laura. Dona Helena nunca precisou disputar espaço com ninguém. Hoje eu entendo isso. Pegou a mala. E foi embora. Sem gritos. Sem escândalo. Pela primeira vez desde que entrará naquela casa, saiu em silêncio. Exatamente como Helena havia saído. No escritório, Beatriz entrou segurando outro envelope. Seu semblante demonstrava satisfação profissional. Não euforia. Satisfação. O juiz deferiu nosso pedido. Helena ergueu os olhos. Qual deles? A indisponibilidade cautelar de alguns bens ligados às empresas investigadas. Rafael sorriu discretamente. Isso impede qualquer tentativa de esconder patrimônio. Helena assentiu. Era uma medida dura. Mas necessária. Ela sabia que, diante da possibilidade de responder judicialmente, muitos tentavam transferir bens para terceiros. Agora esse caminho estava bloqueado. Tudo seria analisado. Tudo permaneceria preservado. Mais tarde, Helena decidiu fazer algo que não fazia havia muitos anos. Visitou a sede da empresa. Desta vez, sem reuniões. Sem advogados. Sem documentos. Apenas caminhou pelos corredores. Cumprimentou recepcionistas. Conversou com funcionários antigos.
Parou na cafeteria. Perguntou pelo filho de uma colaboradora que havia passado por uma cirurgia meses antes. Lembrou-se do aniversário de outro funcionário. Os olhares se enchiam de emoção. Uma jovem analista aproximou-se timidamente. Dona Helena. Ela sorriu. Sim. A moça segurava uma pequena agenda. Posso dizer uma coisa? Claro. A funcionária respirou fundo. Quando a senhora deixou de aparecer aqui, a empresa mudou. As pessoas ficaram com medo. Hoje, parece que estamos respirando de novo. Helena sentiu um nó na garganta. Não respondeu imediatamente. Apenas segurou delicadamente as mãos da jovem. Obrigada por não desistirem da empresa. A analista sorriu. Nós não desistimos. Só estávamos esperando alguém cuidar dela de novo. Enquanto isso, Augusto permanecia sozinho na antiga sala da presidência, agora ocupada apenas temporariamente para que organizasse documentos pessoais. Abriu uma gaveta esquecida. Lá encontrou um caderno. Reconheceu imediatamente a letra de Helena. Era dos primeiros anos da empresa. Curioso, começou a folhear. Não encontrou declarações românticas. Nem planos de viagens. Encontrou estudos. Estratégias. Análises de mercado. Ideias para expansão. Anotações sobre cultura organizacional. Projetos de treinamento para funcionários. Na última página havia uma frase escrita anos antes. Empresas crescem quando as pessoas crescem primeiro. Augusto fechou lentamente o caderno. Sentiu um aperto no peito. Durante anos acreditara que o sucesso da Albuquerque Soluções era fruto apenas de sua capacidade de fechar negócios. Agora percebia que a alma daquela empresa nunca estivera nas planilhas. Sempre estivera na maneira como Helena enxergava as pessoas. E ele destruíra justamente aquilo que fazia a empresa ser diferente. No fim da tarde, Rafael recebeu uma ligação do coordenador da auditoria. Ouviu atentamente. Fez apenas 2 perguntas. Depois desligou. Helena percebeu a mudança em sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. Sim. A equipe concluiu a análise dos e-mails recuperados. Ela permaneceu em silêncio. Rafael continuou. Agora eles têm uma linha cronológica completa. Sabem quando o esquema começou. Como evoluiu. Quem autorizava cada etapa. Beatriz compreendeu imediatamente o impacto da notícia. Não estamos mais falando de indícios isolados. Rafael confirmou com um leve movimento de cabeça. Não. Agora existe uma narrativa documental contínua. As provas começam a conversar entre si. Helena fechou lentamente a pasta que tinha diante de si. Nenhuma expressão de triunfo apareceu em seu rosto. Apenas um olhar sereno. Porque aquela confirmação não apagava os anos de dor. Nem devolvia o casamento que um dia acreditara ter. Mas significava que ninguém mais precisaria confiar apenas em sua palavra. A verdade, finalmente, aprenderá a falar por conta própria. E, quando isso acontece, não existe mentira capaz de silenciá-la. Na manhã de segunda-feira, Augusto chegou ao escritório do advogado antes mesmo do horário combinado. Encontrou Renato analisando uma pilha de documentos. O advogado nem levantou os olhos. Continuou lendo por alguns segundos. Depois retirou os óculos. Recebi uma resposta do Ministério Público. Augusto permaneceu em pé. E então? Renato respirou profundamente.
Eles decidiram instaurar um procedimento para apurar os fatos apresentados pela auditoria. O silêncio tomou conta da sala. Augusto já esperava que aquilo acontecesse. Mesmo assim, ouvir aquelas palavras tornou tudo mais real. Não era mais apenas uma investigação interna. Agora o caso passava a ser acompanhado pelas autoridades competentes. Renato continuou. Quero que você responda com absoluta sinceridade. Existe alguma informação que eu ainda não conheça? Augusto demorou a responder. Pensou em cada decisão tomada nos últimos anos. Cada assinatura. Cada autorização. Cada vez em que escolheu ignorar um alerta. Por fim, respondeu com honestidade. Acho que não. Renato o encarou por alguns segundos. Você disse acha. Augusto abaixou os olhos. Esse é justamente o problema. Já não sei mais onde termina aquilo que fiz, e onde começam as decisões que outras pessoas tomaram usando meu nome. O advogado permaneceu calado. Era a primeira vez que via Augusto admitir que havia perdido o controle da própria criação. Na mansão, Laura caminhava lentamente pelos corredores. Parou diante da biblioteca. O ambiente permanecia exatamente como Helena o deixara. Na estante principal ainda havia pequenos cartões escritos à mão. Ela pegou um deles. Era um bilhete antigo. Não esquecer dos presentes das crianças do abrigo. Entregar pessoalmente. Laura sentou-se na poltrona. As lágrimas vieram sem que pudesse impedir. Durante anos, acreditara que Helena apenas administrava uma casa. Agora descobria que ela cuidava silenciosamente da vida de dezenas de pessoas. Inclusive da própria família Albuquerque. Na sede da empresa, Helena reuniu os gestores pela primeira vez desde o afastamento de Augusto. Não ocupou a cadeira da presidência. Escolheu sentar-se ao lado dos demais. Esse detalhe chamou a atenção de todos. Ela iniciou a reunião com calma. Antes de falarmos sobre números, quero falar sobre pessoas. Os diretores trocaram olhares. Ela continuou. Sei que os últimos meses foram difíceis. Muitos trabalharam com medo. Outros perderam a confiança na empresa. Mas quero que saibam de uma coisa. Ninguém será julgado por cumprir honestamente seu trabalho. Estamos aqui para corrigir erros. Não para criar novos. O ambiente pareceu respirar novamente. Patrícia sorriu discretamente. Era exatamente o tipo de liderança que a empresa havia perdido. Ao final da reunião, Gustavo permaneceu na sala. Esperou que todos saíssem. Depois aproximou-se de Helena. Posso lhe contar uma coisa? Ela assentiu. Claro. Ele respirou fundo. Nos últimos anos, muita gente recebeu propostas para deixar a empresa. Mas permaneceu. Helena demonstrou surpresa. Por quê? Gustavo sorriu. Porque todos acreditavam que um dia a senhora voltaria. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Nunca imaginara que sua ausência tivesse sido percebida daquela forma. Enquanto isso, Rafael visitava discretamente um antigo parceiro da família Monteiro. Precisava confirmar uma informação. O empresário abriu um arquivo antigo. Folheou algumas páginas. Depois entregou uma cópia. Está aqui. Rafael analisou rapidamente. Sorriu. Era exatamente o documento que procurava. Tratava-se de uma correspondência enviada anos antes por Álvaro Monteiro. Nela, o patriarca registrava formalmente que a holding da família faria um investimento estratégico na empresa que Augusto pretendia fundar,
destacando que a decisão fora tomada por confiar na capacidade técnica e na visão empresarial de Helena para conduzir aquele projeto nos bastidores. O documento não criava direitos novos. Apenas confirmava, por escrito, aquilo que Helena sempre soubera. Seu pai jamais apostara apenas em um negócio. Apostara na filha. No fim da tarde, Rafael levou a correspondência até Helena. Ela leu cada linha lentamente. Ao terminar, permaneceu alguns segundos em silêncio. Sorriu com emoção. Eu me lembrava dessa conversa. Mas não sabia que meu pai havia registrado tudo. Rafael respondeu com delicadeza. Ele fazia isso com todas as decisões importantes. Helena acariciou o papel. Naquele instante, sentiu como se Álvaro ainda estivesse lhe dizendo: nunca tenha medo da verdade. Na mansão, outro problema começava a surgir. Henrique entrou apressado na sala. Augusto. Precisamos conversar. Ele levantou os olhos. O que aconteceu? Henrique parecia nervoso. Muito mais do que de costume. Alguns fornecedores estão cancelando contratos particulares conosco. Por quê? Porque não querem ser associados à investigação. Augusto fechou os olhos. Era mais uma consequência que não havia previsto. Durante anos acreditara que influência comprava lealdade. Agora descobria que muitas alianças existiam apenas enquanto tudo parecia dar certo. Mais tarde, sozinho na varanda, ele observava a oliveira plantada no primeiro aniversário de casamento. Lembrou-se daquele dia. Helena cavando a terra com as próprias mãos. Sorrindo porque dizia que árvores levavam tempo para crescer. Assim como os relacionamentos. Augusto nunca dera importância àquela frase. Agora, olhando para os galhos balançando ao vento, percebeu a ironia. Levou 12 anos para destruir aquilo que Helena construíra com paciência. E talvez não existisse tempo suficiente para reparar esse erro. Naquela mesma noite, Beatriz entrou na cobertura trazendo uma nova atualização. Seu semblante era sério. Recebemos a confirmação oficial. Helena levantou os olhos. Confirmação de quê? O Ministério Público requisitou cópia integral da auditoria. Rafael cruzou os braços. Então começou. Beatriz assentiu. A partir de agora, o caso deixa definitivamente de ser apenas um conflito empresarial. Helena fechou lentamente a pasta sobre a mesa. A verdade havia ultrapassado os muros da empresa. Agora seguiria seu próprio caminho. E ninguém, nem Augusto, nem Henrique, nem qualquer outra pessoa envolvida, seria capaz de interrompê-la. Na semana seguinte, a cidade acordou com uma notícia que abalou o mercado empresarial. Sem citar nomes. Sem antecipar conclusões. Os principais veículos econômicos informavam apenas que uma das maiores empresas do setor passava por uma profunda reestruturação após a descoberta de graves irregularidades em sua gestão. As ações da empresa permaneceram estáveis. Um sinal raro. Os investidores haviam compreendido que o problema não era a companhia. Era quem a administrava. Na cobertura da família Monteiro, Helena lia as notícias em silêncio. Rafael entrou carregando 2 cafés. Colocou uma xícara diante dela. Parece que o mercado reagiu melhor do que esperávamos. Ela assentiu. Porque perceberam que existe uma equipe séria conduzindo tudo. Rafael sorriu. Seu pai dizia exatamente isso. Quando a confiança permanece, os números acabam voltando ao lugar. Helena olhou pela janela. Durante anos acreditara que perder Augusto significaria perder tudo.
Agora percebia que perderá apenas uma ilusão. Na sede da empresa, o comitê de gestão apresentou os primeiros resultados da reorganização. Custos desnecessários haviam sido eliminados. Contratos suspeitos cancelados. Processos internos modernizados. O ambiente era completamente diferente. Funcionários caminhavam pelos corredores sem aquele clima constante de tensão. Patrícia encontrou Helena próximo ao elevador. Posso lhe mostrar uma coisa? Ela assentiu. As duas seguiram até o setor de atendimento. Ali, dezenas de colaboradores trabalhavam normalmente. Patrícia sorriu. Há 3 meses ninguém ria neste andar. Helena observou discretamente. Uma equipe conversava durante uma pausa para o café. Outro grupo comemorava o fechamento de um contrato importante. Era uma cena simples, mas suficiente para emocioná-la. A empresa voltava a respirar. Enquanto isso, Augusto enfrentava uma realidade completamente diferente. Seu telefone, antes ocupado por convites e reuniões, permanecia quase sempre em silêncio. Alguns antigos parceiros deixavam de responder. Outros enviavam mensagens educadas adiando encontros indefinidamente. Não havia acusações. Nem ofensas. Apenas distância. Ele começava a entender que boa parte das relações que cultivara dependia exclusivamente da posição que ocupava. Sem o cargo. Sem a influência. Muitas portas simplesmente deixavam de se abrir. No fim daquela manhã, Laura entrou no escritório improvisado da mansão. Encontrou Augusto cercado por documentos. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois perguntou: Você ainda pretende ficar aqui? Ele ergueu os olhos. Enquanto a lei permitir. Laura caminhou lentamente até a janela. Olhou para o jardim. A oliveira estava mais alta. Mais forte. Sabe? Eu sempre achei que Helena gostava demais daquela árvore. Augusto sorriu sem alegria. Ela dizia que raízes fortes sustentam qualquer tempestade. Laura respirou fundo. E nós passamos anos tentando arrancar justamente a pessoa que era a raiz desta família. O filho não respondeu. Porque, pela primeira vez, concordava com a mãe. Naquela tarde, Beatriz recebeu uma ligação aguardada havia semanas. Ao desligar, foi imediatamente até a sala de reuniões. Helena e Rafael levantaram os olhos. Aconteceu alguma coisa? Beatriz colocou um documento sobre a mesa. O juiz designou a primeira audiência relacionada às medidas patrimoniais. Helena folheou rapidamente a intimação. Tudo ocorreria dentro do prazo esperado. Sem privilégios. Sem demora indevida. Rafael comentou. Esse será o primeiro momento em que todos estarão frente a frente novamente. O ambiente ficou em silêncio. Helena sabia que aquele encontro seria inevitável. Mas não sentia medo. Sentia apenas o peso da responsabilidade. Na mesma tarde, Clara apareceu na cobertura da família Monteiro. Assim que a porta se abriu, as duas permaneceram alguns segundos apenas se olhando. Depois Clara a abraçou. Com força. Como fizera naquela noite de chuva. Quando se afastou, seus olhos estavam vermelhos. Eu precisava saber se você estava realmente bem. Helena sorriu. Estou melhor do que imaginei que seria. As duas sentaram-se na varanda. Conversaram durante horas. Relembraram momentos felizes. Viagens. Datas comemorativas. Até que Clara fez a pergunta que carregava desde o início de tudo.
Você consegue me perdoar por continuar sendo irmã dele? Helena segurou delicadamente sua mão. Clara. Você nunca participou do que eles fizeram. Pelo contrário. Foi a única pessoa daquela casa que tentou impedir aquela humilhação. As lágrimas escorreram pelo rosto da cunhada. Durante semanas carregara uma culpa que nunca lhe pertenceu. Naquele instante, sentiu um enorme alívio. Antes de ir embora, Clara parou junto à porta. Parecia hesitar. Posso lhe contar uma coisa? Claro. Ela respirou fundo. Minha mãe mudou. Helena demonstrou surpresa. Como assim? Ela passa horas olhando os cômodos da casa. Encontra coisas que você fez. Bilhetes. Receitas. Cartões. Ela percebeu, tarde demais, o quanto foi injusta com você. Helena permaneceu em silêncio. Não sentiu satisfação. Nem desejo de revanche. Apenas uma tristeza tranquila. Alguns arrependimentos chegam quando já não podem mudar o passado. Naquela noite, Augusto também recebeu a intimação da audiência. Leu cada linha lentamente. Ao terminar, fechou os olhos. Renato observava em silêncio. Está preparado? Augusto soltou um leve sorriso amargo. Não. E acho que nunca estarei. Renato permaneceu calado. Depois disse. Então vá apenas com a verdade. Porque qualquer outra estratégia terminou no dia em que aqueles documentos apareceram. Augusto olhou novamente para a intimação e percebeu que passará tempo demais tentando proteger sua imagem. E tempo de menos protegendo sua consciência. Enquanto isso, Helena fechava o notebook após concluir o planejamento da recuperação definitiva da empresa. Rafael aproximou-se da janela. Está pensando na audiência? Ela assentiu. Um pouco. Ele sorriu com serenidade. Você não vai até lá para vencer Augusto. Vai para encerrar um capítulo da sua vida. Helena olhou para ele. Aquelas palavras encontraram um lugar profundo dentro de seu coração. Talvez fosse exatamente isso. Não se tratava mais de recuperar patrimônio. Nem de provar quem tinha razão. Tratava-se de finalmente deixar para trás a mulher que implorava por respeito. Porque a mulher que pesaria naquele tribunal já não buscava a aprovação de ninguém. Ela conhecia seu valor. E essa era uma vitória que jamais poderia ser retirada dela. No dia seguinte, pela primeira vez desde o início daquela batalha, Helena e Augusto voltariam a ficar frente a frente. Mas agora... Nenhum dos dois era a mesma pessoa que havia entrado naquela mansão 12 anos antes. O dia da audiência amanheceu cinzento. Uma chuva fina cobria a cidade. Como naquela noite em que Helena deixará a mansão carregando apenas 2 malas. Mas, desta vez, havia uma diferença. Ela não caminhava para perder alguma coisa. Caminhava para encerrar um ciclo. Às 8 da manhã, Helena saiu da cobertura acompanhada de Beatriz e Rafael. Vestia um taier azul marinho de corte clássico. Sem joias chamativas. Sem maquiagem exagerada. Elegância discreta. Antes de entrar no carro, respirou profundamente. Rafael percebeu. Nervosa? Ela sorriu de leve. Não. Só estou lembrando da mulher que entrou naquela casa 12 anos atrás. Ele abriu a porta do veículo. E o que diria para ela, se pudesse? Helena olhou para o céu por alguns segundos. Que ela nunca precisaria implorar para ser amada. Rafael apenas assentiu. No fórum, jornalistas já aguardavam do lado de fora.
A investigação envolvendo uma empresa daquele porte despertava enorme interesse. Mesmo assim, Helena entrou pelos acessos reservados. Não queria câmeras. Nem entrevistas. Seu objetivo nunca fora transformar sua dor em espetáculo. Augusto chegou poucos minutos depois, acompanhado de Renato. Ao atravessar o corredor principal, percebeu olhares discretos. Ninguém o insultava. Ninguém fazia acusações. Mas havia algo diferente. As pessoas deixavam de enxergar um empresário admirado. Agora havia um homem investigado por graves irregularidades. Era um peso difícil de suportar. Na sala de audiência, o ambiente era sóbrio. As partes ocuparam seus lugares. O juiz entrou. Todos se levantaram. Após os procedimentos iniciais, seguiu-se a análise das questões patrimoniais ligadas à mansão e às participações societárias. Não era um julgamento criminal. Ainda não. Tratava-se de assegurar que o patrimônio permanecesse protegido enquanto as demais investigações seguiam seu curso. Beatriz apresentou a documentação. Escrituras. Registros cartoriais. Contratos da holding. Tudo organizado em ordem cronológica. Cada documento confirmava o mesmo fato. A mansão sempre pertencera à holding Monte Real. Jamais fora transferida. O advogado da família Albuquerque examinou os papéis em silêncio. Não havia como contestar sua autenticidade. Em seguida, o juiz dirigiu-se a Augusto. O senhor confirma que residia no imóvel? Sim. Possui algum documento que comprove a propriedade da família Albuquerque? Augusto permaneceu imóvel. Olhou rapidamente para Renato. Depois respondeu com honestidade. Não. O magistrado fez uma breve anotação. Nenhuma surpresa. Apenas mais um fato oficialmente registrado. A audiência prosseguiu. Foram discutidas medidas cautelares, prazos, garantias processuais. Tudo transcorria de maneira técnica. Sem discussões. Sem ataques pessoais. Até que, em determinado momento, o juiz voltou-se para Helena. Senhora Helena Monteiro. A senhora deseja acrescentar alguma consideração? Ela levantou-se lentamente. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala. Todos aguardavam. Helena olhou primeiro para o magistrado. Depois, por um breve instante, encontrou o olhar de Augusto. Sua voz permaneceu serena. Excelência. Durante muitos anos, acreditei que proteger minha família significava suportar qualquer coisa. Hoje compreendo que proteger uma família também significa impedir que a mentira continue destruindo pessoas. Fez uma pequena pausa. Não estou aqui para punir ninguém. Estou aqui para recuperar aquilo que pertence legitimamente à minha família e para preservar uma empresa construída com o trabalho de milhares de pessoas honestas. Voltou-se novamente para o juiz. Confio plenamente que a justiça fará o restante. Sentou-se. Não havia mais nada a dizer. Augusto permaneceu olhando para ela durante alguns segundos. Aquela mulher era a mesma com quem dividira 12 anos de casamento. Mas, ao mesmo tempo, parecia completamente diferente. Não porque tivesse mudado sua essência, mas porque finalmente deixará de esconder sua força. Ao término da audiência, as partes começaram a deixar a sala. Helena caminhava ao lado de Beatriz quando ouviu uma voz atrás de si. Helena. Ela parou. Virou-se lentamente. Augusto permanecia a poucos metros de distância. Sozinho. Sem advogados.
Sem familiares. Apenas ele. Beatriz fez um discreto movimento, perguntando com o olhar se deveria permanecer. Helena respondeu apenas com um leve aceno. Os dois se afastaram alguns passos. Pela primeira vez desde a separação. Conversariam sem testemunhas. Augusto demorou para encontrar as palavras. Obrigado por me ouvir. Ela permaneceu em silêncio. Ele respirou fundo. Passei semanas tentando pensar em alguma justificativa. Alguma explicação. Mas não existe. Nada do que eu disser muda o que fiz. Helena continuava ouvindo. Sem interrompê-lo. Sem demonstrar raiva. Eu destruí nosso casamento. Traí sua confiança. E permiti que minha família a humilhasse. A voz dele começou a falhar. O pior de tudo é que eu só percebi quem você realmente era depois que você foi embora. Helena respirou profundamente. Sentia tristeza. Mas já não sentia o peso daquela dor antiga. Respondeu com calma. Não, Augusto. Você sempre soube quem eu era. Apenas acreditou que eu nunca iria embora. Ele abaixou a cabeça. Aquelas palavras atingiram um lugar que nenhuma acusação conseguiria alcançar. Depois de alguns segundos, Augusto voltou a falar. Existe alguma chance de um dia você me perdoar? Helena olhou para ele com serenidade. Demorou um instante antes de responder. Eu já comecei a perdoar. Ele levantou os olhos, surpreso. Ela continuou. Mas não para recuperar o nosso casamento. Nem para aliviar sua consciência. Perdoar foi a única forma que encontrei de não continuar presa ao pior capítulo da minha vida. As lágrimas encheram os olhos de Augusto. Pela primeira vez desde o início de toda aquela história. Ele compreendeu que havia perdido Helena muito antes daquela noite em que a expulsou da mansão. Perderá a cada vez que escolheu o orgulho em vez do respeito. Cada mentira em vez da verdade. Cada silêncio em vez do diálogo. Helena fez um leve gesto de despedida. Espero, sinceramente, que você encontre coragem para assumir tudo o que fez. Não por mim. Por você. Virou-se. Começou a caminhar pelo corredor. Augusto não tentou impedi-la. Sabia que não tinha esse direito. Ficou parado, observando-a desaparecer ao lado de Rafael e Beatriz. Rafael olhou discretamente para Helena. Você está bem? Ela sorriu. Um sorriso tranquilo. Livre. Agora estou. Enquanto deixavam o fórum, Helena sentiu que uma parte de sua história finalmente encontrava paz. Mas a batalha judicial ainda estava longe do fim. Naquela mesma tarde, Beatriz receberia uma ligação inesperada. Uma ligação que revelaria a existência de uma testemunha disposta a contar toda a verdade sobre os crimes cometidos pela família Albuquerque. E essa revelação mudaria completamente o rumo da investigação.